Olá, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos à notícia. Eu realmente não queria, de maneira alguma, trazer o caso desse cachorro aqui pro canal. Porque à primeira vista, quando eu soube dos detalhes, né, lá pro dia 15, dia 20, quando eu soube de alguns detalhes do caso desse cachorro, eu pensei, bom, uma fatalidade, né, grande fatalidade, uma monstruosidade que aqueles crianças fizeram com o cachorro. Porque eu digo fatalidade e monstruosidade porque eu sigo páginas no Instagram, no meu Instagram pessoal, onde eu sigo várias ONGs, né, que fazem resgate de não só de cachorros, como também de gatos e outros animais de sítios, lugares assim, né, porque não são só adolescentes que fazem maldades com cachorros e com gatos, né, adultos também fazem maldades, também maltratam, talvez eles não sabem cuidar muito bem do animal e abandonam o animal à própria sorte, e muitas vezes essas ONGs que fazem resgates, elas são obrigadas a ir lá resgatar o animal e arcar com as despesas e contar com a ajuda de alguém que queira adotar esses animais, né. Então eu sigo muitas páginas, eu vejo muitos resgates, eu vejo animais vivos sofrendo, às vezes, pele e osso, em situações diversas. E eu de fato não ia trazer desse cachorro aqui pro canal, né, porque afinal de contas minha página não é sobre animais, né, sobre resgates, é sobre política. Mas aí, eu me dei conta de que os garotos que fizeram isso, eles definitivamente foi isso na justiça brasileira como a gente conhece, eles provavelmente não vão pagar pelo que fizeram. Eles não vão pagar pelo que fizeram, provavelmente, porque a justiça no humano geral ela é falha, a brasileira ainda consegue ser ainda mais falha do que a justiça humana. E não é a primeira vez que a notícia de alguém tendo sua morte literalmente decretada por outra pessoa com más intenções no coração, para não dizer coisas piores. E casos assim acabam sempre chocando o Brasil de uma forma geral, né, independente de lado parte do político que a pessoa goste. Casos como esse do Orelha acabam juntando as pessoas, né, porque, ai, foi só um cachorro que morreu. É, de fato, muitos cachorros, animais e pessoas morrem, né, não só no Brasil como também não só no Brasil como também no mundo, só que, o que entristeceu nesse caso é que foram adolescentes que fizeram isso, eles fizeram isso com requinte de crueldade. Eu vou trazer detalhes do que eles fizeram com o cachorro, né, porque teve uma autópsia no cachorro, e o que se descobriu das causas da morte do cachorro é triste, foi muito cruel. E o que revolta não é apenas a maneira como eles o que fizeram, né, os adolescentes fizeram com o cachorro. O que revolta mais ainda é saber que há um projeto que nunca foi, né, aprovado por pessoas que eu vou trazer. Eu não vou trazer os nomes, mas vou trazer os partidos políticos, as pessoas que foram contra esse projeto. E há ainda existe, né, só que nunca foi aprovado, um projeto para reduzir a maioridade penal. E é por causa desse detalhe da maioridade penal que eu vou trazer detalhes desse caso aqui para o canal. Não porque o canal seja sobre cachorros, gatos, né, mortos, porque como eu já falei, esses bichos morrem todos os dias, né, uma tristeza, assim como pessoas também morrem, também é uma grande tristeza. Mas o motivo, o porquê, o por trás do fato desses garotos não irem parar na cadeia pela coisa horrível que eles fizeram, e essa parte, esse motivo é a parte técnica do canal, é a parte de o porquê esse caso está aqui no canal. Mesmo não se tratando de política, mas porque políticos envolvidos por trás de uma coisa que poderia acontecer com esses adolescentes não vão acontecer, e esse é o motivo de por que eu estou trazendo esse caso aqui no canal, mesmo se tratando de política. Ah, é um caso de cachorro que morreu sim, mas o motivo de o porquê desse garoto não irem para trás das grades, que tem a ver com políticos, é o motivo de trazer esse caso aqui pro canal. Então, primeiramente eu quero lembrar a vocês que há um projeto que ainda não foi aprovado, ainda poderia ser aprovado, né, não sei se ainda tem essa chance, mas tem um certo homem que a esquerda odeia, que é o autor do projeto para redução da maioridade penal, e só porque ele foi o autor do projeto, a esquerda não quis aprovar, né. E agora a esquerda está soltando frangalhos na internet, fingindo que se preocupa com o animal e ficando revoltadinha, porque mais uma vez os riquinhos não vão pra cadeia, sendo que graças a esse projeto de redução da maioridade penal, existiria muito mais chance desses filhos do capiroto irem para trás das grades, e por causa disso eles não vão. Não posso falar as palavras que eu realmente gostaria de falar aqui no canal, porque é capaz de o YouTube querer derrubar o meu canal, né, por causa disso, o meu vídeo. Então eu posso falar que são filhos do capiroto, literalmente, esses adolescentes, né.
Eu não vou trazer especificamente nomes aqui pro canal, porque uma hora eu vejo outro nome, outra hora eu vejo outro nome. Mas existe sim um projeto de redução de maioridade penal. Ele deveria ter sido aprovado em 2015. E por causa do homem que é o autor desse projeto, é que a esquerda não quis aprovar ele. E agora a esquerda tá revoltada na internet porque esses adolescentes aparentemente não vão pagar pelo que fizeram, porque a esquerda fez questão de votar contra esse projeto. Vou trazer aqui o autor do projeto para vocês, para chegar na cara de vocês, tá, esquerda? E após trazer o autor do projeto, eu vou trazer os políticos que votaram contra, e aí sim eu vou trazer um pouco de detalhes sobre o caso do cachorro orelha. Que não é um caso político, mas as pessoas que impediram que os adolescentes que fizeram isso fossem para trás das grades são de esquerda. Então, de certa maneira, acaba se tornando um caso político. O homem que vai aparecer, não esse rapaz aqui, ele trouxe o vídeo inclusive, mas o homem que vai aparecer daqui a pouquinho nessa partezinha aqui do vídeo é um homem que é o autor do projeto e que a esquerda recusou só por ser ele o autor do projeto. E antes alguém possa ficar com o peninho e falar, ai, mas tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver porque a esquerda foi a favor. Vou estragar outra verdade na cara de vocês, mostrando que a esquerda foi contra a aprovação do projeto, sim. Vou botar aí. A proposta mais antiga, deputado com mandato lá, sou eu, 16 anos de idade. 16 anos, sim, sim. Você pode ver, falo que o garoto de 16 anos de idade não tem ainda aquela maturidade suficiente. Ah, não tem maturidade suficiente. Imagina. Já vi casos de um garoto adolescente, entre 14, 15, 16, 17, 18 anos, né? Ele abusar de corpos alheios do sexo feminino. Mas, segundo a esquerda, esses pobres garotos que fazem isso não sabem o que fazem, eles não raciocinam muito bem. Assim como não raciocinaram muito bem os que fizeram aquela maldade que fizeram com o pobre do cachorro-orelha, e que, inclusive, isso é muito mais profundo e muito mais feio do que a gente sabe, né? Porque eu vou trazer, inclusive, de onde surgiu essa aparente violência sem querer querendo dos garotos, que tem a ver com o Discord, tá? Você já viu alguém de 16, 17 anos de idade, na sua comunidade, na sua favela, cometer um estupro, um roubo, um assassinato, um furto? Não, porque lá tem pena de morte para ele. Ele sabe que o bicho vai pegar. Agora, nós otários que moramos em asfalto, defendemos esses vagabundos que vêm dessas comunidades, é uma minoria, certo? Mas vão para lá cometer crime em cima da gente. E aí, sabe o que falavam pra ele? Agora esse genocida quer prender criança? É, pois é, né? E sabe quem é que falou isso que esse rapaz acabou de falar? A esquerda. Sim, Jair Bolsonaro é o autor do projeto mais antigo que tem de redução de pena para a maioridade penal, ou seja, os pobrezinhos, anjinhos, queridinhos que fizeram aquela atrocidade com cachorro-orelha, que fazem atrocidades com cachorros, gatos por aí, que eu vou trazer para vocês mais ou menos um pouquinho daqui a pouco do que está esse negócio de fazer atrocidades com animais no modo no geral, né? E ainda por cima gravaram, fazer vídeo ao vivo e dar a risadinha do sofrimento do animal, tem a ver com o Discord. Mas para vocês verem, e que vocês possam dizer, ai, não tem nada a ver isso. Calma. Essa matéria aqui é da mesma época do projeto para a redução da maioridade penal. Inclusive tá no G1, tá? Caso os petistas venham falar que isso é mentira, saiba como votou cada deputado na sessão da maioridade penal. Só que como a lista é gigantesca, eu fiz questão de melhorar e colocar todos esses nomes e partidos em uma única imagem para ficar mais fácil para vocês verem. Essa aqui é a tabela de forma resumida dos partidos. E aqui eu consegui fazer o apanhado de forma geral. A esquerda, de modo geral, PCdoB, PDT, PSOL e PT. Aqui são alguns nomes, mas eu pedi para que ele reunisse as informações de modo geral. Esses nomes aqui, da esquerda, PCdoB, PDT, PSOL e PT, que são muitos nomes na lista, eles votaram de forma geral contra a redução da maioridade penal. Porque o projeto que iria reduzir a maioridade penal para, se não me engano, acho que é 14 anos ou 16, 14 anos ou 16, provavelmente ajudaria muito a colocar os meliantes que não só fizeram os maltratos contra o pobre do Carolha, como qualquer outro animal, cachorro ou gato. E até mesmo adolescentes que fazem maldades contra outras pessoas, como, por exemplo, abusar de corpos alheios, se é que vocês têm essa expressão, abusar de corpos alheios. Então, incluiria esse pequeno fato também. E os partidos de esquerda, PSdoB,
PDT, PSOL e PT foram contra a redução da maioridade penal. Os partidos de centro, PSB, PPS, PROS e PV, na época, em 2015, também foram contra a redução da maioridade penal, enquanto que os partidos, na época, DEM, PMDB, PP, PSDB, PR, PRB, PTB, PEN, PRP, PSC, SD, PTC e PCdoB. O PL, se não me engano, não existia na época, mas aqueles partidos de direita na época foram a favor da redução da maioridade penal, ou seja, o projeto não foi aprovado por causa de esquerda e centro. E sabe o que mais esquerda e centro? Essa aqui foi a matéria oficial no site do PT em defesa dos pobres meliantes, que eles sabem muito bem que fazem mal contra animais, de modo geral, cães, gatos, qualquer outro animal que seja, como eu posso dizer, que faça essas maldades, como aqui aconteceu com o pobre do cachorro-orelha. Como eu já mostrei aqui, os partidos que votaram contra a redução. Essa aqui foi a matéria do PT, achando coitadinhos, pobrezinhos dos garotos, dos adolescentes, que eles fazem essas coisas horríveis contra as pessoas, mas eles não pensam direito, sabe? Eles não estão raciocinando muito bem naquele momento. Esse aqui foi a matéria oficial, né, que inclusive saiu a votação dos que foram contra, dos que foram a favor em relação à redução da maioridade penal. Essa aqui é uma matéria oficial no site do PT, como vocês podem ver aqui, PT, sigla do PT, aqui ó, pt.org.br. Essa aqui foi a matéria oficial do PT, chamando de coitadinhos os adolescentes que fazem maus tratos contra animais, que provocam a morte cruel de animais como cães, gatos, outros animais domésticos ou não, e até mesmo que podem roubar, matar, e até mesmo aqueles que podem querer fazer coisas erradas com corpos alheios, se é que vocês me entendem. Essa aqui foi a matéria oficial. Redução. Confira quem votou contra a juventude brasileira, ou seja, eles chamam de juventude brasileira os meliantes que gostam de fazer mal ao próximo, que gostam de roubar, de matar, de todas essas coisinhas. Essa aqui foi a matéria do PT, passando a mão na cabeça dos meliantes, como sempre. E para aqueles que não sabem, agora eu vou trazer detalhes de como foi a morte horrível, né? O sofrimento horrível que o pobre do cachorro-orelha teve antes de partir dessa, porque os veterinários fizeram consulta, né? Examinaram o pobre do cachorro e até mesmo abriram o corpo dele para descobrir o motivo da causa da morte. E a causa da morte dele, que ele ficou sofrendo por alguns dias, foi muito ruim, muito horrível mesmo. Então, não foi apenas maus tratos, foi crueldade pura, em sua pior essência. Caso Orelha, o que se sabe até agora sobre a morte? Isso aqui foi bem no começo, essa matéria foi publicada inclusive no dia 28/1, porém as informações oficiais foram do dia 4, né? Porque foi no dia 5, pelo que eu fiquei sabendo, fui procurar atrás das informações, foi no dia 5 que o pobre cachorrinho morreu. Esse aqui, final da orelha. A morte brutal do cachorrinho Orelha na Praia Brava, litoral de Santa Catarina, causou comoção nacional. Cão comunitário, ele foi atacado por um grupo de adolescentes no dia 4 de janeiro. Após ser socorrido e levado a uma clínica veterinária, o cachorro teve que ser submetido à eutanásia no dia 5, ou seja, aquela injeçãozinha que literalmente obriga o coração e o cérebro a pararem de funcionar, né? Em razão da gravidade dos ferimentos. Ao longo do mês de janeiro, o caso já teve muitos desdobramentos, inclusive com operação da Polícia Civil do Estado. Entenda tudo o que sabe até agora. Ataque à Orelha. Orelha é um cão comunitário de cerca de 10 anos de idade que vivia na Praia Brava, em Santa Catarina. Foi atacado por 4 adolescentes. Muito ferido, ele foi levado para uma clínica veterinária que o submeteu à eutanásia. Familiares dos adolescentes são suspeitos de coagir testemunhas da ação contra a Orelha e atrapalhar o andamento da investigação. Devido à enorme repercussão, a Polícia Civil de Santa Catarina passou a investigar o caso. Em 26 de janeiro, foi deflagrada uma operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão contra os adolescentes e os adultos responsáveis. Aí você pode pensar, mas foi só a morte do cachorrinho. Acontece que o porteiro do prédio lá, que ficava em frente mais ou menos ao onde os adolescentes, né, pegaram o cachorro, esse porteiro parece que ele filmou o dia em que esses mesmos adolescentes pegaram o cachorro Caramelo, né, patrimônio brasileiro, inclusive nacional, e eles tentaram afogar o pobre do cachorro Caramelo, que aparentemente seria mais novo que o próprio cão Orelha. O cachorro Caramelo se chamava Caramelo, eles tentaram afogar esse cachorro na praia.
Só que a inteligência desses adolescentes era tão grande que eles esqueceram que a maioria dos cachorros sabem nadar, pelo menos os que vivem próximos à água, né? Então os cachorros, eles meio que por instinto, cães, gatos não tenho certeza, mas eu sei que os cachorros, no geral, eles sabem nadar. Então esse cachorro que sabia nadar mesmo sendo jogado no mar, ele conseguiu sair da água mesmo ferido, ele foi socorrido, foi atendido, só que ele foi adotado por um policial. Então esse cachorro tem um final feliz. Coisa que não aconteceu com o pobre do Orelha. Então esse cachorro que eles também tentaram matar, e esse gesto foi filmado pelo porteiro, não foi o mesmo cachorro Orelha, foi, acho que não me engano, foi um outro cachorro Caramelo. O porteiro filmou isso, essa filmagem se entregue para a polícia. Só que o que aconteceu? Essa filmagem acabou caindo na internet. Aí os pais desses filhotes de capiroto, né, desses adolescentes, os pais e o tio de um desses malfeitores, né, um desses filhotes de capiroto, eles resolveram, os pais de um dos tios do garoto, resolveram ameaçar mandando para a próxima vida o porteiro, esse pobre porteiro, e fizeram a síndica do prédio em questão demitir o pobre porteiro, ou seja, eles ameaçaram a vida do porteiro e fizeram a síndica, molharam lá as mãos da síndica e fizeram a mulher demitir o porteiro. Ele teve a vida ameaçada, perdeu o emprego, e por conta disso, né, como ameaçar de uma pessoa também é crime, eles precisaram ser investigados. Só que aí você acha, eles vão ser investigados. Na justiça brasileira, os corruptos são comprados com dinheiro. Então você acha mesmo que os pais riquinhos desses adolescentes infratores sairiam impunes também? Sim, estão sendo impunes também. A polícia não revela nomes, mas informou que entre os parentes ligados aos jovens estão 2 empresários e um advogado. E, segundo a polícia, 2 dos adolescentes estavam nos Estados Unidos, na Disney, numa viagem que estava programada, né? A parte falsa dessas informações é que os pais teriam mandado os adolescentes para Disney para fugir da repercussão, mas na verdade a família foi toda, né? 2 famílias foram para Disney com seus filhos, os 2 filhotes de capiroto, e é uma viagem que estava programada para Disney, né? Até o momento, a polícia já ouviu mais de 20 pessoas, analisou mais de 72 horas de imagens colhidas em 14 câmeras de monitoramento públicas e privadas. Até o momento, não há ninguém detido pela polícia de Santa Catarina. Ninguém foi preso até agora, mas a Polícia Civil indiciou os familiares dos adolescentes pelo crime de coação. Caramelo. As autoridades também investigam outro caso de agressão feito pelos adolescentes contra o cachorro conhecido como Caramelo. O animal conseguiu escapar dos ataques do grupo. Os adolescentes podem ser responsabilizados? Sim, podem. E a eles podem ser aplicadas medidas socioeducativas. Socioeducativas. Sabe o que aconteceria se eles estivessem ceifado a vida de uma pessoa, uma criança ou um adulto? Ou se eles tivessem roubado? Ou se eles tivessem abusado de corpos alheios? Não posso falar a palavra exata porque vai que o YouTube, ele tesoura, né? Medidas socioeducativas. Se adolescentezinhos, tão novinhos, tão puros, tão jovens, tão inocentes, fizeram essas coisas que eu citei, apenas ter aplicadas neles medidas socioeducativas. Isso que você ouviu. Medidas socioeducativas em qualquer um dos casos. Por quê? Porque eles são menores de 18 anos. Então, se uma criança com 14 anos, se ela faz esse tipo de coisa, ela não é presa, ela vai receber medidas socioeducativas. Ou seja, ele precisa ser muito mais bem educado. Previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, menores de 18 anos são inimputáveis perante a lei. Mas podem trocar de sexo, podem fazer cirurgia, podem ser chamadas de eludelo, né? E coisas assim. E essas aqui são as últimas atualizações. Adolescentes suspeitos de matar o cão orelha voltam ao Brasil. 2 dos 4 adolescentes que espancaram o cachorro comunitário orelha voltaram ao país na noite desta quinta-feira 30, ou seja, ontem à noite. Eles estavam passeando na Disney. A Polícia Civil de Santa Catarina fez uma operação no aeroporto durante a chegada deles, cumprindo mandato de busca e apreensão de celulares dos 2 jovens. Eles são investigados por crimes de maus tratos. Os rapazes foram intimados a prestar depoimento às autoridades e celulares foram encaminhados à polícia científica, que fará análise e extração de dados. Outros dispositivos eletrônicos dos jovens já foram apreendidos em outra operação. A polícia também pediu a emissão do laudo de corpo de delito da orelha. Brutalidade. O cachorro comunitário orelha, de cerca de 10 anos de idade, foi brutalmente espancado na Praia Brava, litoral de Santa Catarina, no dia 4 de janeiro,
por 4 adolescentes. No dia 5, foi submetido à eutanásia por um veterinário devido à gravidade dos ferimentos. O caso chocou o país. Pais de 2 deles e um tio, segundo a polícia, coagiram testemunhas e atrapalharam as investigações. Os 3 foram indiciados. As investigações continuam. Só para vocês terem noção do quão grave foi o que eles fizeram com a crueldade que eles fizeram com o cachorro. Segundo as partes oficiais que eu vi nos sites, as notícias oficiais, teriam pegado pregos ou alguma coisa assim, colocado na cabeça do cachorro e com algum outro objeto teriam fincado os pregos na cabeça do cachorro. De alguma forma, possivelmente por bater na cabeça do cachorro, alguma parte aqui da cabeça do cachorro meio que abriu um buraco e parte do cérebro do cachorro saíram da cabeça dele. Como se isso não bastasse, além de receber as pauladas, ainda pegaram pedaços de madeira, um pouco semelhante a taco de beisebol, mas não no formato de taco de beisebol, mas um pedaço de madeira grande e comprido. Eles inseriram esse pedaço de madeira pelo ânus do pobre do cachorro e enfiaram essa madeira tão fundo, de tal maneira que chegou próximo à garganta do cachorro. Isso foi no dia 4. No dia 5, o pessoal da praia encontrou o cachorro literalmente sufocando, né? Tipo, naquele estado em que ele estava. Juntaram dinheiro lá, porque afinal de contas, veterinário não é de graça. Os moradores mandaram o cachorro pro veterinário saber o que estava acontecendo. Aí, quando o veterinário foi investigar, né? Foi ver o cachorro, viu que o cachorro estava num estado tão crítico que a única maneira de impedir que ele continuasse sofrendo era aplicando aquela famosa injeçãozinha para fazer a eutanásia, porque só assim ele não iria sofrer, porque ele sofreu de tal maneira a brutalidade do ataque que não tinha como salvar ele. Afinal de contas, parte do cérebro dele saiu para fora, ainda os pregos que foram colocados, ainda as pauladas que ele levou por todo o corpo, além do que, talvez, não tenho certeza, não há como ter certeza ainda no momento, enfiaram um pedaço de madeira comprido no corpo dele de maneira que chegou próximo à garganta. Mas os pobres dos anjinhos, dos adolescentes, não sabiam o que estava fazendo. Não sabiam mesmo. No outro caso de violência contra animais, o cachorrinho Abacate foi morto na cidade de Toledo, no Paraná, com um tiro de arma de fogo na terça-feira 27. Ou seja, mais um cachorro que estava... Detalhe, era um cachorro que defendia o lugar. Era um cachorro comunitário que defendia o lugar. E essas pessoas simplesmente deram um jeito de libertar o cachorro. O cachorro não mordeu nenhum deles, apenas estava latindo. E essa pessoa com uma arma disparou 7 tiros. 7, aqui fala de um, mas eu vi o vídeo. Porque o vídeo estava disponível na internet, no Instagram. Eu vi o vídeo. Eles dispararam 7 tiros contra o cachorro. 7 tiros contra mais um cachorro. Nesse caso foram adultos, mas no caso do cachorro, o orelha, foram adolescentes. Mas é claro que os pobres dos adolescentes não faziam ideia do que estavam fazendo. São anjinhos inocentes. E isso aqui é uma coisa que me revolta demais, o que vocês vão escutar agora. Novidade bombástica no caso da crueldade que praticaram contra o cachorrinho Orelha lá em Santa Catarina. Eu acabei de receber informação de um informante em Santa Catarina que está dizendo que a polícia trabalha com a hipótese de que tudo se tratou de um desafio maligno criado naquela rede Discord. E as informações dão conta que mais de 500 pessoas, 500 maníacos estavam assistindo aquela crueldade. Essa não é uma informação confirmada. Eu me chamo Rafael Paiva, sou advogado criminalista, trabalhei por quase 10 anos na polícia e evidentemente que esta me parece que é uma linha de investigação da Polícia Civil de Santa Catarina. E o que isso traz para o caso? Não muda quase nada. A crueldade praticada pelos adolescentes continua sendo uma mega crueldade. E o pior, demonstra que existem outros indivíduos, mais de 500, com o mesmo requinte de crueldade. Porque se nós temos adolescentes participando de um desafio, e o desafio que esses marginais impõem é você maltratar, é você praticar uma crueldade tão grande contra um cachorrinho indefeso, que todo mundo gostava lá na tal da Praia Brava, em Santa Catarina, imagine o que não pode acontecer.
nós precisamos voltar a falar da rede Discord. Eu sei que nem todo mundo que está lá é bandido, não é esse o ponto. Tem muita coisa séria, tem muito conteúdo importante nessa rede, mas quem está utilizando essa rede para alavancar esses desafios malignos, essas pessoas têm que ser identificadas e têm que ser levadas ao conhecimento das autoridades. Você que é pai, você que é mãe, eu sei que tem muito pai e mãe que me seguem por aqui. Fique atento ao que o seu filho está fazendo no Discord. Se ele é jovem, provavelmente ele tem Discord. Fique atento ao que ele está fazendo para ele não se envolver em um problema dessa magnitude e não conviver com pessoas com esse nível de maldade. E antes de encerrar o vídeo, saber que eu acabei de descobrir agora uma informação, não está oficialmente em sites, mas houve um pequeno burburinho no Discord, de que no momento em que aqueles garotos estavam fazendo essa maldade com o cachorro-orelha, parece que eles estariam transmitindo o vídeo ao vivo ou gravando o vídeo e serem jogando no Discord, fazendo isso com o pobre cachorro, maltratando, massacrando, fazendo essa maldade com ele. Bom, se existe um vídeo ao vivo ou se existe um vídeo gravado, eu acredito que em algum momento esse vídeo vai aparecer. Não é uma certeza, é uma informação de que isso poderia ter acontecido. E de verdade, se existe um vídeo ao vivo que alguém tem gravado, se existe um vídeo que foi gravado e foi jogado lá, que esse vídeo tenha sido salvo por alguém. Porque essa vai ser a prova mais... assim, a prova mais irrefutável de que eles não são adolescentes. São projeções de monstros. Bom, não vou perguntar se vocês gostaram desse vídeo, porque esse vídeo, a matéria desse vídeo em si, ela me revolta demais, me gera muito ódio, pra dizer a verdade. Eu trouxe esse vídeo aqui pra informar a vocês e pra lembrar a vocês também da hipocrisia da esquerda nesses momentos. Porque é fácil você ficar revoltado com o que aconteceu com esse cachorro agora. Desejar a redução da maioridade penal para celebridades da Globes e tudo mais. Ai, não dá, né? Coitadinhos dos adolescentes brasileiros. Ai, não dá, né? Não dá. Enfim, curtam esse vídeo, por favor, para ajudar na divulgação dele. Compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Inscreva-se aqui no canal, caso você não seja inscrito, e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigada por você ver aqui até o final, mesmo com essa matéria assim no dia, até para o meu estômago. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. E que eles consigam reduzir agora a maioridade penal. Porque não se deve ter pena de monstros. Deve fazer monstros pagarem por suas injustiças.